Olá, o Em Discussão leva até você os debates no Senado sobre o funcionamento ou o mau funcionamento da telefonia móvel no país. Temos 256 milhões de linhas ativas, mas nem sempre o sinal do celular corresponde ao serviço pago pelo consumidor. Estas empresas exploram serviços públicos e, como tal, devem atender aos interesses da sociedade com qualidade, presteza e preço adequado. Ele bota o dedo na ferida na questão da qualidade. Não está falando só em compartilhar. Deixa passar, deixa fazer, deixa acontecer. Não, é para deixar passar, é para compartilhar, mas é para ter qualidade. Não está descartada a possibilidade de novas suspensões de comercialização. Então nós vamos fazer um acompanhamento. Isso não significa que a empresa não possa ser punida novamente. O consumidor reclamou e a Agência Nacional de Telecomunicações tomou uma medida drástica em julho. Proibiu em todo o país que algumas operadoras continuassem suas vendas. Saiba o porquê a partir de agora. Nós, desde o último ano, de um ano para cá, vimos preocupados com a questão da qualidade. Tanto que nós vimos estudando há um ano a situação das principais operadoras brasileiras no tocante ao quesito queda de chamada e interrupção de chamada. Para vocês terem uma ideia, o call center da agência recebe anualmente perto de 6 milhões de reclamações referentes às empresas. Muitas vezes o usuário procura o atendimento nos call centers das empresas, as empresas não dão o atendimento devido, eles têm a ouvidoria, tanto a ouvidoria, mas o call center da Anatel para fazer suas reclamações. Nós tivemos, agora em julho, uma medida que eu considero uma medida drástica do ponto de vista econômico, que é uma intervenção na economia, uma intervenção no sistema de vendas, mas nós não tínhamos outras alternativas a não ser fazer essa paralisação do processo de venda das empresas. É importante dizer que existe até alguns questionamentos. Por que não paramos todas? Porque nós deixaríamos o consumidor sem opção. Não seria uma boa medida parar todas as empresas, porque você não teria o consumidor como opção, o consumidor tendo a condição de escolher. Nós preferimos adotar, inclusive num despacho do juiz, onde uma das empresas entraram com a solicitação de interrupção de venda, ele coloca que a decisão da Anatel foi acertada no sentido de parar uma empresa por estado para não deixar o consumidor sem opção de comprar. A TIM nós paralisamos em 19 estados, a Claro em 3 e a Oi em 5 estados. Fizemos a paralisação de vendas. Sendo que a Vivo, a CTBS e a Sercontel também se comprometeram a apresentar um plano de investimento para a agência. Estas empresas exploram serviços públicos e, como tal, devem atender aos interesses da sociedade com qualidade, presteza e preço adequado, investindo o quanto for necessário para isso. Porém, o que estamos conhecendo nos últimos anos é justamente uma situação contrária, já que o público, e é notório que vários problemas chegaram a níveis críticos, que acabaram levando a Anatel a implementar uma medida cautelar que suspendeu a comercialização de novos acessos até que fosse apresentados planos de melhoria. E aqui fica, senhor ministro, um reconhecimento desta comissão pela pertinência da ação feita pela Anatel com relação a esta questão. Desde o início, nós apoiamos todas as medidas que a Anatel adotou, achamos que foram adequadas, achamos que, apesar, por exemplo, a questão da suspensão das vendas, apesar de ser uma medida dura, severa, uma medida até drástica e que considero que não é uma medida para ser utilizada a todo dia, elas eram importantes, elas eram necessárias e foram importantes. Na verdade, foram adotadas depois de várias e várias tratativas da Anatel com as empresas, de vários alertas, de fiscalização, de multa, de uma série de ações prévias, mas chegou num ponto que se avoluma tanto as ocorrências que a Anatel tinha que tomar uma providência. É importante registrar a importância da decisão tomada pela Anatel de punir as operadoras de telefonia celular, ainda que provisoriamente, no sentido de que elas pudessem garantir, apresentar um plano de investimentos que permitisse oferecer um serviço
de qualidade a todos os brasileiros. É importante registrar que medidas mais duras a serem tomadas pela Anatel já estavam sendo cobradas pelo Tribunal de Contas da União em diversos acórdãos desde o ano de 2006, e, portanto, essas medidas são corretas, nós aplaudimos essas medidas, embora consideramos que elas tenham vindo ainda de forma tardia. A Anatel, acertadamente, suspendeu a venda de chips exatamente pelas operadoras não estarem atendendo ao que preconizam os contratos. Mas, ao mesmo tempo, a Anatel se dispõe a liberar a venda de chips mediante, eu considero apenas, a apresentação de um plano de expansão. Na realidade, eu imagino que o correto seria essa liberação de venda de chips só acontecer paulatinamente, de acordo com as respostas efetivamente dadas, e não apenas a um plano de expansão. Porque se a TIM se compromete, por exemplo, a ter uma ampliação de 3,5% de redução das reclamações em 2012, de 25% de redução das reclamações em 2013 e de 44% de redução das reclamações em 2014, eu imagino que essas liberações de venda de chips só devessem acontecer mediante a comprovação dessa eficiência na resposta a esse clamor do usuário. Os planos de investimento das operadoras, na prática, eles não aconteceram no tempo e com a qualidade que se esperava. Por isso, a Anatel agiu e, a meu juízo, agiu bem, agiu com firmeza. A pergunta que faço ao Dr. João de Rezende é o seguinte: o que lhe faz acreditar que esta nova proposta apresentada pelas operadoras vai ser honrada? Não está descartada a possibilidade de novas suspensões de comercialização. Então, nós vamos fazer um acompanhamento. Isso não significa que a empresa não possa ser punida novamente. Quer dizer, então, é um processo que nós vamos fazer um acompanhamento fino do que as empresas estão propondo e das informações que a agência tem. Nós vamos incluir, e tem outras sanções previstas, inclusive no regulamento. Eu sempre disse o seguinte: eu poderia dar uma multa milionária para cada operadora, mas isso não resolveria o problema. Nós precisamos fazer um trabalho de acompanhamento e, se necessário, nós vamos determinar novas suspensões. Porque isso é importante. Eu acho que a Anatel entrou nessa questão, inclusive coloquei isso para o deputado ontem, ele estava dizendo, mas isso pode ser só uma medida de marketing. Eu disse, olha, eu estou tão mais preocupado com essa medida do que o senhor, porque se isso não acontecer, essa curva de melhoria não acontecer, é a Anatel que vai ficar prejudicada e vai ficar na berlinda sendo cobrada, porque, de fato, nós tomamos uma medida extrema, dura, e uma medida que eu considero de uma gravidade de intervenção econômica razoável. Então, nós precisamos agora fazer o acompanhamento e cobrar a melhoria da qualidade do serviço. Eu acho que nós não temos outro caminho. No próximo bloco, queda acidental ou proposital de chamadas de celulares. A gente volta em instantes.